Olá, gente, de novo. Estamos aqui com Andrea Hunt para uma segunda parte dessa entrevista, dessa conversa maravilhosa, né, aqui no nosso projeto Envelhecimento Criativo Feminino. Na primeira parte, a gente deu uma ênfase maior ao processo da menopausa e da urgência de falar sobre esse assunto, né, de abordar esse fenômeno de uma maneira mais específica, inclusive incluindo as descobertas da neurociência. E aí hoje vamos explorar os processos psíquicos segundo a psicologia profunda, né, relacionados a esta fase. Dea, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo para continuar nossa exploração desse mundo tão pouco, desse território, né, tão pouco explorado. A gente que agradece, né? Silvio e eu agradecemos. Estou aqui pilotando aí essa fase feminina, né? Mas vamos em frente. O que você acha, assim, quais são os mitos que para você fazem sentido, assim, para essa fase, para falar dessa fase? Ô, Nina, eu não sei, eu não saberia te dizer assim exatamente, assim, os que vêm em mente para mim são o mito de Nana e Perséfone, talvez, de uma certa forma também, né? Uhum. Todos esses mitos e contos de fada onde tem essa visita desse underworld, né, desse mundo, desse submundo, onde existe um processo de morte e renascimento, onde existe um processo de desmembramento. Eu acho que todos eles, de alguma forma, estão trazendo aí a informação, né? Para mim, eu estava pensando em preparação para essa conversa. Nossa, cheguei a dar uma olhada e dar uma pensada, e, para ser honesta, não tem essa resposta porque tão pouco foi explorado. É incrível porque uma das críticas que tem da psicologia junguiana, fora do mundo junguiano, é que a psicologia junguiana ela lida com pessoas da meia-idade para fora, né, para cima, que não é uma psicologia para os jovens, não é uma psicologia para crianças, né? Então são muito poucas as pessoas que conseguem traduzir isso aí e trabalhar com a linguagem simbólica com crianças da forma como Jung propôs. E eu me lembro bem durante a formação que me deu assim talvez um desalento muito grande, porque você olha o programa de formação aqui, pelo menos no JP, era um programa que no papel você poderia fazer em 4 anos. E eu já estava lá há 7 e não acabava. E aí eu meio que eu mesma pus essa pressão e falei, não, isso tem que acabar e eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas olhando, né, para trás, mesmo na época eu podia ver isso, que parte do que dificultou fazer tudo nesses 4 anos foi que a teoria junguiana é uma teoria que você não entende só de ler. Ela não é uma teoria racional. Então, ela é uma teoria que se você não vivenciou aquilo ali, você não entende o que é exatamente que o Jung está falando. A gente já teve essa conversa no passado, da coisa do desmembramento, que, Sim. né, no primeiro ano de formação, o pessoal brincava, falava, você já chegou na parte do desmembramento? E aí todo mundo ria daquilo e tal. Quando você está vivendo o desmembramento, aí você fala, então é isso. É Uhum. disso que o mito do Osíris está falando, é disso que o Jung estava falando quando ele fala da metanoia, da crise da meia-idade. É uma coisa real, não é uma coisa que a gente entende racionalmente. Ela Uhum. tem que ser vivida para você entender. E parece que a Então, gente vai vivendo aos poucos também, né, Dé? Assim, a gente se aproxima claro, de um jeito e a gente entende uma primeira camada, digamos assim. E aí a gente exato. se aproxima de novo, a gente entende mais aprofundadamente, né? Pelo menos Uhum. tem um sentido, né? É assim que eu
que eu percebo, né? Então, nem sei por que que eu dei essa volta toda, não, mas dei essa volta, acho que para falar exatamente isso, né? Assim, que é ainda um campo muito, muito fértil, eu espero, mas muito novo, porque a psicologia junguiana, ela é uma psicologia escrita por um homem, acho que era isso que eu estava querendo, era aí que eu estava querendo chegar, né? Então, tem certas coisas, tem certos processos que são difíceis de ter, da gente ter acesso com a profundidade que eles merecem, se a gente não tem aquela vivência, se a gente não tem aquela experiência. E essa mudança do feminino, né? O que que é, de que forma que é diferente, que a crise da meia-idade, que a metanoia é diferente para o homem e para a mulher. Se existe uma diferença biológica tão grande, há de ter uma diferença intrapsíquica, né, uma diferença simbólica grande também, né, e de pensar o que que são, quais são os mitos, quais são os contos de fada que falam mais especificamente dessa questão do resgate do feminino, do amadurecimento do feminino, da perda e do resgate mesmo, né, o reclaiming. Uhum. Aí tem a Clarice Pincola Estes, com toda a crítica que muitas pessoas têm, mas eu faço Eu gosto reverência muito. demais a ela, porque ela, dentro do mundo junguiano, ela é a pioneira, é a pessoa que mais escreve sobre a psicologia do feminino através do simbólico, né? Então, Mulheres que Correm com os Lobos tem muitas histórias ali que estão lidando com isso, mesmo que ela não fale abertamente, né, que tem a ver com a menopausa, mas ela está lidando. Depois tem os outros, que eu não sei se eles existem em português, mas aqui eu tenho eles até em audiobooks, né, em livro gravado, que é uma Uhum. delícia de escutar, porque é ela que está lendo, então ela tem uma capacidade para contar a história, um ritmo, que você se perde naquilo ali. E Ah, ela tem alguns que são para a mulher madura, né? E uhum. ali ela fala, é mais para a mulher mais madura do que a gente, mais, né, já Uhum. no próximo, mas ela ali, ela fala um pouco, ela começa ali nesse momento que aqui nos Estados Unidos é muito forte, né, que eles falam do ninho vazio, porque coincide com a menopausa isso aí. Uhum. Aqui, os filhos saem de casa quando eles estão com 18 anos para ir para a universidade, e ali o ninho fica vazio, realmente. E, geralmente, esse daí é um período onde a mulher está aí, né, pelo menos uns 35, 36 anos, mentira, 45, 46 anos para frente, né? Uhum. Que é um momento já da pré-menopausa, da perimenopausa e entrando na menopausa. Então, coincide, né, esse vazio externo com a reavaliação do papel da gente como mulher, né? Uhum. E a maternidade passa por um. Nunca deixa de existir, ela nunca vai sair da frente, mas ela dá um passinho para trás, né? E a vida da gente entra, as outras prioridades entram em cena, Uhum. outros questionamentos e. Ah, sim, com certeza. E assim, fiquei me lembrando agora de um relato de uma paciente que o marido dela, médico, disse a ela que os homens não se separavam das mulheres porque elas envelheciam, mas porque elas engordavam, né? Que delícia! É uma maravilha isso. E assim, né? E justamente, e ela sem saber que estava vivendo a perimenopausa, né? E acabaram por fim se separando, né? E eu acho que tantas mulheres passam por coisas desse tipo assim, eu acho que é por isso a importância desse trabalho, e assim, é um momento de meter o pé na porta mesmo, né, e entrar. A gente tem que buscar. É, quando eu escrevi lá atrás, como eu disse que não tinha esse olhar, porque não tinha, não estava atenta a isso, não tinha conhecimento, né, que estava vivenciando uma perimenopausa.
Mas eu trabalhei o mito assim, de Deméter e Perséfone, que é aquela coisa de... Porque eu acho que é Jane Pretat, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, é francês, né? É uma Uhum. canadense. É, E ela fala, eu também acho que o título do livro é Envelhecer. E ela fala sobre quando Perséfone, né, quando Coré, né, é raptada, como que ela fica desolada. Então, a perda da filha, a perda da mulher jovem, né, é. isso é algo que é muito doloroso para a gente também, porque, Uhum. olhando o aspecto simbólico, né, tem a raiva que é, né, detonada pela falta do estrogênio, etc., mas tem também esse luto, né, pela morte dessa mulher, que está se transformando, um corpo que se transforma completamente, né, e vários sintomas que vão aparecendo, né? E o de Nana, que eu fiz, acho que eu comentei, né, no passado, eu fiz uns grupos e contei, baseei esses grupos no mito de Inanna, porque para a gente entrar no mundo inferior, a gente tem que entrar despojada mesmo, né, de toda aquela persona que a gente criou na primeira fase da vida, e como você brinca, né, humilhada, ali, curvada, É. e aí a gente vai, né, passar 3 dias ali no reino inferior, faz o confronto com a sombra, com a irmã, né, Ereshkigal, e testemunha, ela vai para ali para testemunhar, né, a morte os ritos fúnebres do cunhado dela. Então, tem uma morte de um masculino no reino inferior, e quando ela sobe já transformada, então aí ela vai destituir o rei antigo, né? Então, esse antigo eu aí que vai sofrer essas transformações, né? É. A Pois gente é. desse mito, né? Nós duas. Não, tem muita. Se a gente realmente parar e pensar, essa história foi contada, ela foi contada, mas os nossos ouvidos culturais né, não se atinaram para isso Uhum, ainda completamente, né? uhum, E eu acho que, de uma certa forma, voltando ao que da outra vez eu falei um pouquinho, né? O feminismo, de uma certa forma, ele, em vez de ajudar, ele atrasou mais ainda esse processo, né? Porque para tomar posse de um lugar, de um chão na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente tentou fazer através de tomar posse do espaço masculino, em vez de ser através de honrar e dar visibilidade para a força feminina que merece ser respeitada e ser vista da mesma forma, com a uhum, mesma intensidade, não necessariamente, literalmente, como eu também posso trabalhar na construção, eu também posso fazer corrida de carro, eu também, as coisas que são estereotipicamente uhum, masculinas, não é que esteja errado, se a pessoa tem essa inclinação, uhum, mas, na verdade, não é a maioria das mulheres. A maioria das mulheres continuou gostando de coisas que são mais receptivas, mais nutritivas, das características do feminino. E por que não valorizar isso daí e entender o papel que isso tem dentro de uma uhum, empresa, dentro de uma sociedade, e ser valorizada, né, de forma uhum, igual. Isso aí eu acho que não tem a menor dúvida. Se a gente entende o que é o valor dessa contribuição, ela não tem que ter um salário menor do que o homem, não, e é uhum, realmente absurdo. Aqui, isso não é nem assim, não existe nenhuma tentativa de fazer de conta que é igual. As empresas, quando publicam os salários, você vê ali, está ali escrito que a mulher que ocupa a mesma posição do homem recebe muito menos do que ele. uhum. Então, ou abre uma vaga nova e eles falam, essa daqui vai ser preenchida por uma mulher, porque esse salário está muito baixo, o homem não vai aceitar.
A gente acaba pagando preços muito maiores, porque, além disso aí que acontece, a gente faz uma supressão de características que são femininas, como se a gente pudesse fazer isso, né? Então, se a gente porque se você está vivenciando ali um ciclo menstrual e você está com cólica, você está com dor, né? O que é que você vai fazer? Você vai fingir que você não está sentindo aquilo, né? Ou não ter um período depois que você, de licença maternidade, né? Depois que você tem um filho, porque você tem que funcionar como um homem, mas você tem todo o cuidado que você precisa ter com seu filho, você precisa amamentar o seu filho, né? Então tem todo esse papel aí, né? Claro, claro. É, E a é, gente voltar para esse processo criativo que nas mulheres ele se dá de uma forma diferente uhum, da forma como ele se dá nos homens, né? Apesar de que, se a gente olhar no mundo das artes, da literatura, da música, a representação masculina é muito maior, né? Assim, a voz do homem está muito mais difundida do que a da mulher, mas o criativo de formas mais sutis, o criativo da forma que eu vejo que é o criativo que gera a vida e que continua promovendo, né, o desenrolar da vida, da gente, dos nossos filhos, das pessoas às nossas voltas, ele é o criativo feminino, ele não é necessariamente esse criativo de escrever ou de contribuir com as artes, ele acontece também, mas eu acho que é menos percebido, sabe? Essa coisa que faz parte do nosso dia a dia, que eu acho que vem dessa voz do feminino, do pegar uma planta e nutrir aquela planta, ou de pegar um projeto de tecelagem e fazer aquilo ali, criar, é, é, ou de simplesmente acolher, sabe? Fazer aquela. O que que eu posso fazer para acolher, para receber, para nutrir? Esse papel da nutrição, tanto da gente com a gente mesmo, né? Do nutrir o nascimento de partes novas da gente, de interesses novos, de uma voz nova, que vem, né, de um lugar diferente, ele é parte do feminino. uhum. E a gente tem que, eu espero que de alguma forma o que a gente está fazendo aqui é abrir questionamentos mesmo para cada um que escuta isso aqui poder parar e se perguntar, né? Se for uma mulher, se perguntar o que que eu posso fazer para honrar mais esse espaço? Se for um homem, o que que eu posso fazer para estar mais afinado, né, com o que está acontecendo à minha volta, com as mulheres que estão na minha vida, né? Você falou isso aí, Dea, e eu fiquei me lembrando assim do relato de algumas pacientes com sonhos, né, de gravidez, Uhum, de amamentação, né, e como que elas ficam, né, impressionadas Nossa, tem uma especificamente que eu me lembro aqui agora que são muitos sonhos de gravidez, e é lindo porque ela está num processo de começar uma nova profissão, né? De fazer uma nova faculdade aos 50 e poucos anos. uhum. Então é muito lindo isso, né? E são sonhos que vêm com uma luminosidade, né? Uma coisa tão forte que a pessoa sai dali achando que tem que ficar grávida mesmo. Foi Sim, um anúncio. E aí a gente fala, não, 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 volta aqui, vamos olhar, vamos segurar esse bebê aí, mas você não precisa de engravidar, não. é isso. Claro, né, antes tem a parte difícil, ou sei lá, eu nem sei dizer, porque eu acho que hoje a gente olha, né, essa coisa em quartos de vida, e a gente olha nessa coisa de várias metanoias, e me lembro que eu acho que também foi Jane Pretati que disse que, conversando com uma paciente, ela conta um relato de uma paciente, né, e ela fala que a paciente diz a ela assim, me prometa que eu não vou mais visitar o submundo. Ela disse, eu não posso te prometer isso, né? Porque a gente visita muito, porque é lá que a gente vai se transformar, né? E aí me lembro de uma paciente que
está há alguns meses com alergia pelo corpo inteiro, né? Chegando a despelar até. E no sonho, ela teve um sonho em que ela despelava e ela ia puxando aquela pele, e ela disse que adorava puxar aquela pele, aquela coisa saindo. É um paciente que já estou acompanhando faz uns 8 anos, eu acho, né? Então a gente está num ponto bem legal, né? E ela tem consciência do que está acontecendo com ela. E ela está gostando vem de uma área de trabalho extremamente masculina, numa especialização mais masculina ainda. Ela é a única mulher nesse tipo de trabalho. E ela está adorando esse encontro, assim, né? Uhum, uhum. De um Essa lado. mudança de pele, né? Essa mudança de pele. Por outro lado, vivenciando com muita dificuldade, né? Mas com Claro. bom humor, que acho Uhum. que isso é importante, né? Não, e aí, pois vem essas coisas, é importante a gente daí pegar não só a questão dos mitos, mas eu sou tocada e me relaciono muito com o mundo animal, sabe? Então, a primeira coisa que me vem é a serpente, que troca de pele, né? De tempos Sim. em tempos, não é uma vez só na vida que ela troca de pele. E aqui em casa, quando eu mudei para cá, tem só 3 anos e pouco, eu sempre tive fobia de cobra, assim, pavor, pavor, pavor. Não podia nem ver cobra na tela, assim, do filme, que eu já arrepiava inteiro. E eu cheguei aqui, não chegou a ser assim um mês antes. Depois, o jardineiro que veio para olhar, me ajudar a fazer as coisas aqui, cortar a grama, que tem muita grama e no meio das árvores, ele levantou eu falei, olha, tem um negócio preto ali, um pano preto, uma lona, você podia tirar aquilo, que é coisa que o outro dono deixa. Ele levantou e tinha um ninho de cobra ali debaixo. Ele me mandou um vídeo. Eu estava na cidade, eu cheguei a falar com meu marido, falei, não volto, não vou para lá. Como que eu vou para um lugar que tem um ninho de cobra? Isso é a minha casa. São as coisas, né, que a natureza impõe, ou Deus impõe na vida da gente. Assim, esse foi o lugar que você escolheu para passar essa, né, eu mudei para cá com o quê? 54 anos, 53? Então, bem ali no meio, é aqui que você vai ter que dar. E hoje em dia eu convivo com essas cobras, assim, na maior facilidade do mundo. Elas estão ali, elas passam, eu falo, olha, só não chega muito perto. Mas eu, às vezes, essa época do ano, é época disso, que elas saem um pouco da hibernação, e eu encontro as cascas dela, as peles. E para mim é sempre, eu recebo aquilo ali como, meu Deus, é um presente que eu estou recebendo, sabe? De ser testemunha de mais uma passagem dessas, né? Então, de olhar com essa pessoa, né, o simbolismo dessa metamorfose, que não é bem igual à borboleta, mas que é uma mudança de pele, né, e a força que a serpente traz, é muito forte, é muito bacana. Eu gosto muito quando vem Interessante. essas. Sabe outra coisa, outra imagem que é muito comum, que eu já percebi, eu tive demais sonhos com isso, mas eu vejo também no consultório a descoberta de um quarto novo na casa que sempre existiu. Uhum. Ou, às vezes, a pessoa descobre uma casa inteira que está esquecida, e aí ela vai, mas geralmente não é. Nessa fase, o que eu percebo é que não é, eu ganhei na loteria e comprei uma casa nova, ou eu ganhei uma casa de presente. Não. É a pessoa se deparar com uma coisa que sempre esteve ali. Uhum. Daí essa necessidade, né? Será que eu preciso de entrar lá no submundo de novo? Porque é quando a gente entra que a gente se depara com essas coisas tão antigas, né? Que sempre estiveram ali, mas que a nossa atenção estava voltada para trás, para fora. Ela Uhum. não estava voltada para dentro, né? Que é a grande mudança da metanoia, com tudo o que acontece, a gente virar o olhar para dentro, né? Largar a atenção, tirar a atenção
do mundo de fora, das expectativas, do ter que fazer coisas para alimentar a família, para educar um filho, para isso, para aquilo, e voltar para o que tem aqui dentro, né? Quem sou eu? O que está querendo ser escutado aqui? Uhum. Das casas também, que às vezes o teto, né, que precisa ser, está estragado, tem que consertar aquele teto e fica, É, né, naquela dúvida. uhum, É, ou ondas que invadem, né, a uhum, casa. Então, são coisas próprias do processo mesmo, mas como você bem disse, né, e a gente vem conversando, acho que a gente precisa olhar e estudar mais aprofundadamente. Eu acho que é estudar, fazer pesquisas, né, para saber como é que é melhor este processo que acontece com a gente. E quanto mais a gente falar sobre isso, eu acho que será melhor, né? uhum, uhum, Dea, eu fiquei, né, pensando assim, existe uma crítica muito grande no Brasil, eu não sei se como é que é aí nos Estados Unidos, mas essa coisa da gente utilizar mitos que são mitos gregos ou romanos, ou sei lá, a Inanna, que é um mito sumério, mas que é um mito de 5.000 anos. Então, ali falava sobre uma deusa que passa 3 dias, né, no submundo. É um mito antes de Cristo. É, e existe uma crítica grande sobre isso, mas eu fico pensando assim que eu acho que tem que ser o que casa com o que, né, o que a gente está estudando é aquilo que a gente quer olhar. E eu fico muito amiga de Felipe Alves, né, analista junguiano, sacerdote do Candomblé, nosso amigo, e aí eu fico sempre pedindo a ele, né? Me dá, mas é claro, não é o, o, o estudo dele especificamente disso. Então, às vezes ele me conta umas coisas, e aí eu fui buscar, ele me deu a indicação do Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi. isso. E aí eu fiquei ali buscando e encontrei uma historinha, um Itan, né, que conta, vou contar aqui a história para você ver assim como é interessante que tem uma semelhança aí com o encontro de Inanna com Erishkigal, né, o encontro das irmãs. Chama-se Oxum Apará tem inveja de Oiá. Uhum, Vivia Oxum no palácio em Ijimu. Passava os dias no seu quarto olhando seus espelhos. Eram conchas polidas onde apreciava sua imagem bela. Um dia, Oxum saiu do quarto e deixou a porta aberta. Sua irmã, Oiá, San, entrou no aposento, extasiou-se com aquele mundo de espelhos, viu-se neles. As conchas fizeram espantosa revelação a Oiá. Ela era linda, a mais bela, a mais bonita de todas as mulheres. Oiá descobriu sua beleza nos espelhos de Oxum. Oiá se encantou, mas também se assustou. Ela era mais bonita que Oxum, a bela. Tão feliz ficou que contou do seu achado a todo mundo. E Oxum Apará remoeu amarga inveja, já não era a mais bonita das mulheres. Vingou-se. Um dia foi à casa de Egungun, a casa dos espíritos ancestrais, e lhe roubou o espelho que só mostra a morte, a imagem horrível de tudo o que é feio. Pôs o espelho do espectro no quarto de Oiá e esperou. Oiá entrou no quarto, deu-se conta do objeto. Oxum trancou Oiá pelo lado de fora. Oiá olhou no espelho e se desesperou. Tentou fugir, impossível. Estava presa com sua terrível imagem. Correu pelo quarto em desespero, atirou-se no chão. Bateu com a cabeça nas paredes. Não logrou escapar nem do quarto, nem da visão tenebrosa da feiura. Oiá enlouqueceu. Oiá deixou este mundo. O Batalá, que a tudo assistia, repreendeu Apará e transformou Oiá em orixá. Decidiu que a imagem de Oiá nunca seria esquecida por Oxum. O Batalá condenou Apará a se vestir para sempre com as cores usadas por Oiá, levando nas joias e nas armas da guerreira o mesmo metal de guerreira, o mesmo metal empregado pela irmã. Esse encontro com a sombra e essa integração dos aspectos, né, uhum, uhum, aos aspectos da consciência que a gente vê lá no mito de Inanna também.
Então, eu achei que valeria a pena, porque a gente precisa mesmo, né, valorizar. Então, quando a gente encontra Itãs, eu ando em busca de contos indígenas, mas eu ainda não consegui. Estou com a esperança que eu vou entrevistar uma colega que... Uhum. Vai saber. Sabe quem que tem um conhecimento grande dos mitos indígenas? É o Inácio Cunha, de Belo Horizonte. Ah, Inácio sim, bacana, é verdade. tem um conhecimento profundo. Talvez ele possa. Ajudar. Vou perguntar para ele. Bacana. Você estava falando dessa coisa, né, dessa crítica dos mitos tão antigos que a gente se vale, né, dos quais a gente se vale no nosso mundo, mas eu acho que é exatamente isso que é a beleza, né? A gente vê que, apesar do quarto ser tão antigo, ele é tão atual, né? Uhum, Que foi o que chamou a atenção do Jung, porque em termos dessa linha de tempo aí, apesar do Jung ter falado dessas coisas há mais de 100 anos atrás, mas é 100 anos num espaço de milhares, né? uhum, Então, é muito recente, e ele percebeu que essas amplificações, elas eram muito poderosas, né? uhum, E que, se a gente for buscar, a gente vai ter, sim, na mitologia moderna, mas a vivência, se a gente prestar atenção na história do mundo, a gente pode ver esses paralelos ali também, né? E uhum, é a única forma que a gente tem de se manter um pouco mais composto, um pouco mais tranquilo quando esses momentos mais trágicos estão acontecendo. uhum, Eu penso muito nesses mitos de criação, todos, né? Porque todos eles, sem exceção, têm o caos uhum, antes da criação, né? Então, não é nem questão só de morte e renascimento, é o caos que depois se ordena de alguma forma. uhum, E muitas vezes a gente não sabe o que existiu antes do caos, né? Mas eles, em geral, têm essa. E para mim, quando eu vejo, tanto com um paciente que está no meio de uma crise, quando às vezes a pessoa não é nem o ritmo natural, mas de repente é o filho que morre atropelado, é a companhia que vai à falência, é isso, que tudo acontece na vida daquela pessoa ao mesmo tempo, uhum, são esses mitos que seguram a onda da gente, né? Tanto da gente uhum, na escuta, quanto da pessoa que está passando por aquilo ali. Olha, vamos ficar aqui, vamos ficar presentes, porque isso vai chegar em um lugar diferente. uhum. E é difícil, E às vezes, assim, a gente confiar, né? Mas chega. e assim, a gente, eu e Marcos fizemos um grupo de leitura, eu cheguei a te comentar, né, do livro de Peter Kingsley, e ele fala, o título do livro é Catafalque, em português é Catafalco, né, Carl Jung e o fim da humanidade. E ele fala muito sobre esse retorno, né, à civilização, ao Uhum, início da nossa civilização. E o início da nossa civilização é, obviamente, né, ali na Grécia. Então, é, vamos voltar ali, mas ele traz tanta coisa, ele viveu muito aí nos Estados Unidos, e ele traz um monte de coisa do contato com os povos nativos. uhum, Eu uhum. acho que uma coisa não precisa excluir a outra, né? Não, não, de jeito nenhum. Dea diz. Não, é que eu pensei numa uma outra passagem que eu acho que ecoa de alguma forma, que eu não vou saber exatamente tudo dela, tá? Mas é uma coisa que vem tirada do Alcorão, que uma vez, quando eu estava ainda estudando, eu li, mas essa parte ficou, que é a história de uma pessoa, um homem que estava num barquinho e que vai atravessar o oceano para chegar do outro lado, e que quando você ele
chega ali no meio do oceano, ele está num lugar onde ele já não consegue mais ver de onde ele saiu e não consegue ainda ver aonde que ele está indo. E naquele momento, sem um instrumento, sem, né, com o que existia na época, com uma canoinha, a única coisa que você pode fazer é se entregar, né? Uhum. Se entregar completamente àquela jornada, àquela viagem, na certeza de que ali parado você não vai ficar. A água vai te levar para algum lugar, Uhum. né? É um lugar que você não consegue ver ainda. E quando a gente está ali no meio daquele lugar, a gente acha que é impossível achar essa luz no fim do túnel ou avistar a Terra de novo, né? Aí tem a noite escura da alma, que a gente vai ter uma luz ou alguma visibilidade, porque é tão, tão intenso e tão escuro, né, Nina? É muito, muito escuro. Uhum. Eu acho que a depressão que vem com a menopausa, sim, ela tem um pouco da questão hormonal, não tenha dúvida, mas ela tem uma parte que é isso aí. E agora? Uhum. Para onde vou? Né? Qual é o meu caminho? Porque é importante a gente marcar, eu acho que a gente falou sobre isso na entrevista passada, mas é importante a gente marcar de novo, que não é porque você vai fazer, se você opta por fazer uma reposição hormonal, que você vai deixar de ter a noite escura da alma, né? Então, a gente não pode, a gente tem que, nós somos junguianos, a gente tem que deixar de colocar essa coisa que tem que ser ou, né? Exato. Exato. Até mesmo o antidepressivo, que é uma coisa mais ligada àquilo ali. Eu acho assim que a medicação, quando ela é bem indicada, né, ela não vai anestesiar a pessoa completamente, porque a gente sabe, dentro da psicologia profunda, e principalmente, né, da psicologia junguiana, que a depressão ela tem dois aspectos aí. Ela tem um aspecto bioquímico, sem dúvida, mas ela tem um aspecto que é o aspecto da relação simbólica, né? Que é o, a energia da psique se retraindo. É meio que ela falando assim: se você não vai me escutar, eu também agora não vou continuar te mantendo vivo e funcional, não. Basta, é o basta, né? Então eu falo, finalmente chegamos no basta, é isso, né? É o basta da alma da gente falando, agora chega, agora volta, sabe? Volta, eu vou te forçar, eu vou tirar suas forças para você ser obrigado a olhar para si e escutar o que está aqui. E às vezes o paciente está tão deprimido que ele não consegue nem simbolizar. Não, consegue não. Para a gente conseguir trabalhar, tem que estar num determinado ponto também, né? Claro, tem que ter chão, né? Tem que ter Tem. chão, com certeza. Dea, me lembrei de duas coisas, assim, né? Quer dizer, uma coisa só, na realidade. É a A mesma. outra você já esqueceu, né? Não, é porque foram duas. Em 2023, você lembra, né? Eu decidi viajar pelo Brasil, né? E pelo mundo. E aí, o primeiro lugar que a gente foi para Minas. A gente foi para o sul de Minas, para Itamonte. E aí, nesse lugar, aí eu me lembrei por causa da história que você contou. Aí, nessa casa desse amigo, a gente foi ficar na casa de um amigo, aí eu falava, junto de uma cachoeira, assim, um lugar maravilhoso, assim, de natureza. Aí eu, morrendo de medo, digo, tem cobra? Aí ele fala, poxa, eu moro aqui há décadas, eu nunca vi uma cobra. Aí eu desconfiada, né? Estava desconfiada, fiquei todo o tempo que a gente ficou lá. Pois tinha uma escada em cima, não tinha banheiro, você tinha que descer uma escada, que é uma escada linda, toda feita de troncos, assim. Aí desci na madrugada para ir ao banheiro. Quando eu subi de volta, quem está ali na beira da escada, assim, ó, me olhando, uma cobrinha.
Disseram que é uma jararaquinha dormideira. Ai, Eu dei um grito, Marcos, desesperada, né? E ele, o que foi? A cobra era pequena, realmente devia ser filhote ou sei lá o quê, mas ficaram todos impressionados, porque disseram que não havia cobra ali. Isso aconteceu, não aparecia dentro da casa, né? uhum. Marcos resolveu lá, pegou ela, botou dentro de um balde, jogou uma toalha, botou dentro de um balde e jogou na cachoeira. Aí, perto ali da cachoeira, né? Na mata. E aí, beleza. Passou esse tempo, não vi mais cobras, né? Aí, no Mas ano, quer dizer, o início dessa jornada sua começou com essa cobra. começou com essa cobra. Aí, quando chegamos aqui na Espanha, que nós alugamos esse apartamento que a gente está agora, é um lugar todo de. É, é tudo construído, né? É tudo construção. Não tem natureza fora, mas aqui dentro não. É. E aí, a gente subindo e descendo, arrumando as coisas e tal, de repente passo eu, né, no playground ali. Quando eu olho, eu digo, uma cobra, Mentira, na ou cidade. cobra. É. E aí eu falei, gente, não é possível. É uma coisa mesmo, assim, acho que eu estou sendo recebida Guiada, e guiada. guiada. Pode olhar o que que é isso. E os amigos espanhóis ficaram impressionados, dizendo assim, nossa, mas como? Essa cobra não era para ter aparecido aqui. Aí fico querendo descobrir qual é a cobra, não sei o quê. Não era porque você não está andando do meu lado. Se tiver, ela vai aparecer. Adoro, É, adoro. é. Não, aqui as daqui eu fiquei amiga porque elas não são venenosas, é cobra preta. Elas são pretinhas, pretinhas, elas são compridas, mas elas não são venenosas. Então, na pior das hipóteses, se por acidente eu pisar numa e ela me morder, não tem nada além da dor. Mas Uhum. elas, normalmente, quando elas veem a gente, elas saem correndo, elas não querem nada com a gente também, não. Sim, sim. A não ser você. Vamos ver aí o que é que elas querem me dizer. Mas, Dea, também assim, né, quando a gente fala de menopausa, quando a gente fala desse processo de metanoia, a gente está falando de envelhecimento também, né? Que é, Uhum. inclusive, o tópico, né? Assim, o objetivo deste departamento, que é falar sobre o envelhecimento criativo, né? Como é que você acha assim que é o envelhecimento para a mulher? Você acha que o envelhecimento para a mulher é diferente do envelhecimento do homem? Quem sou eu, né, para saber essa resposta? Mas eu acredito que sim, eu acredito que sim. É, porque tem um ponto aí onde a gente se encontra, que é o se deparar com a morte. Isso daí não tem jeito, é a mesma coisa para todo Uhum. mundo, né? A Uhum. gente se deparar em uma dessas conversas nossas, eu falei do reloginho, né, que a gente ganha em algum momento. Eu acho que para a gente esse reloginho vem com a perimenopausa, não precisa nem de ser na hora da menopausa, não, que é a gente sentir que a gente o reloginho, para quem não estava na outra conversa, que a gente foi uma conversa Sim, mais informal, né? É, que a gente começa a ter ciência, né, ter conhecimento de que o tempo está passando. A gente já não tem mais todo o tempo do mundo. Até uma certa idade, a gente não se preocupa com o tempo. A gente se preocupa com o tempo no máximo assim, eu vou ter tempo para escrever esse trabalho, eu vou ter tempo, assim, mas é para entregar o trabalho na segunda-feira, não é aquela questão maior, né, de eu vou ter tempo para realizar esses sonhos todos, né? Ou escrever, ou criar, ou construir. Então a gente vai levando a vida meio que assim, sem grandes consequências, né? Sem pensar sim, nas consequências. E aí a gente chega nesse momento onde a gente fala, opa, peraí.
Agora eu tenho que pensar em cada coisa, nas escolhas que eu estou fazendo, porque eu já não tenho mais todo o tempo do mundo. E o que traz essa consciência é o deparar-se com a morte, né? Uhum. Assim, para a maioria das pessoas, isso daí acontece na meia-idade, para algumas pessoas acontece mais cedo. É muito comum, por exemplo, se você é jovem ainda e um amigo morre num acidente ou porque teve uma doença, a gente falou, opa, peraí, se fosse comigo, né? A gente tem muito essa tendência a se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que quando, por exemplo, morrem os pais da gente, que é nessa faixa etária da gente, morrem os pais, morrem os tios, aí a gente falou, opa, eu que estou na linha de frente agora, Uhum. né? Quanto tempo mais eu vou ter? Quando que vai chegar a minha hora? E aí vem, para algumas pessoas, é nesse momento aí que entra o questionamento, né? E aí, o que que vai acontecer depois? E a gente, por mais que a gente tenha crenças e fé e isso e aquilo, saber mesmo, ninguém sabe, né? Então, Uhum. tem um Uhum. medo grande. Isso aí eu acho que é bem universal, eu acho que é Uhum. muito do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Agora, esse processo de envelhecimento para a mulher, o que eu percebo de ter testemunhado, né, e um pouco do meu processo também, é que a gente tem essa natureza do gerar, né, do gerar a vida no sentido da gravidez, tem homens que se sentem ofendidos quando a gente fala isso, porque eles falam, é como se vocês conseguissem gerar um filho sozinho. Não, a gente não consegue gerar um filho sozinho. Mas sem o útero, na proveta, até hoje ainda não conseguiram Uhum. gerar uma gestação inteira, né? Então, sim, a gente precisa desse encontro do masculino e do feminino, a gente precisa disso, mas é o feminino que segura, que alimenta, que nutre e que traz a Uhum. vida, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente já fisicamente não faz isso, né? Mas aí eu acho que o desafio da mulher no envelhecer é de que forma que eu consigo continuar a gerar, né? Então aí a gente vê, eu acho que é uma manifestação disso daí, é como que a gente entra, por exemplo, essas caridades, né? Você pega essas a pai, a mãe, essas coisas todas, é mulher que está ali. E o Uhum. que é que a gente está fazendo? A gente está nutrindo, a gente está ali. Eu lembro, eu tenho lembranças saudosas, muito boas. A minha mãe tinha um grupo de primas que elas tinham, eu acho que era uma vez por mês ou alguma coisa do tipo. Elas se encontravam para cortar costura. Então, era dia de cortar costura. E o que elas faziam era cortar os moldezinhos de coeiro e de camisolinha de bebê, que depois elas passavam para um outro departamento dentro dessa caridade delas, que era para os orfanatos ou para os hospitais públicos e essa coisa toda. Mas eu sempre adorava ficar por perto. Eu adorava quando a mamãe anunciava que a reunião esse mês vai ser aqui em casa, porque ali ficavam fazendo nada além de cortar essas costuras, mas a brincadeira, tinha uma que gostava do tarô, ela sempre levava as cartas e a gente sentava ali, ela brincava, porque a gente ainda é criança ou adolescente, e ela lia dentro daquilo que ela sabia que era o interesse da idade, né? E ia mostrando, e tinha toda uma mística em torno daquilo ali, sabe? E eu Uhum. acho que essas são manifestações, são formas, a gente vê muito, muito movimento é, de caridade que é populado por mulheres e mulheres na Uhum. segunda fase da vida, né? Ou na terceira, sei lá o que é que a gente fala, terceira idade. E elas vão, ali elas ficam até o final. Então, eu acho que são, sabe, assim, é de criar comunidade. Eu acho que o foco volta muito para isso, para a comunidade que gera, a comunidade que alimenta de uma forma que a gente não vê tanto
na nossa cultura com os homens, não. E você fala isso, e assim, eu fico pensando, me deixa muito impressionada, porque eu vejo jovens de menos de 30 anos com medo de envelhecer. Nossa, quando eu tinha essa idade, eu nem pensava, eu já tinha filho, né? Então eu me achava maravilhosa, assim, tipo, de energia, de correr atrás de menino, de trabalhar em um monte de lugar, de fazer faculdade, outra faculdade, né? Eu fiz duas É, graduações, então eu me sentia com toda a energia do mundo, então eu não parava para pensar nada disso, né? E vejo assim esse medo do envelhecer, que acho que é muito ligado a essa cultura estética, né, que a gente tem, e assim, é, na nossa idade, né, assim, eu acho que até antes, né, as mulheres começam a ter uma preocupação muito grande com essa questão da invisibilidade, né, nos países que são mais machistas, né, isso é complicado também, né, acho que vai muito. sair, como o caso que eu contei dessa paciente, né, que teve que ouvir isso desse marido muito cruel, mas a gente tem que partir de algum lugar, né, e talvez até ver como é que a gente consegue, eu digo sempre isso, assim, né, quando a gente fala sobre o envelhecimento, da gente, eu gosto de estar com os jovens, porque eu aprendo muito com os jovens, né? Uhum. E a gente não pode perder essa conexão, porque não é bom para eles e não é bom para a gente, né? Porque um vai aprendendo com o outro. Então, temos que ver como que a gente consegue restabelecer essa conexão, né? Não, eu adoro estar, por exemplo, adoro conversar com as amigas da Sofia, com os amigos, né, homens, né, a gente, então, assim, eu tenho uns amigos dela que a gente fala, graças a Deus que eles existiram naquele momento onde todas as denominações do LGBTQI estavam surgindo, porque eles tiveram paciência e se sentiram até assim lisonjeados que a gente tinha curiosidade. Teve um dia que nós fizemos um jantar lá em casa e eles sentaram e explicaram cada um o que é cis, o que é isso, o que é aquilo. Eu falei, graças a Deus. Então tem muito isso, eu gosto muito, mas eu amo conversar com mulheres velhas. Eu tenho 3 amigas, 2 estão com 93 cada uma, e a outra, que é a Barbara Kolthoff, que escreve os livros, ela está com quase 90. Eu amo conversar com elas, porque são mulheres que eu acho que vivem a vida de uma forma completamente inserida, que honram o envelhecer de uma forma, nenhuma das 3 nunca fez preenchimento labial e isso. Eu não estou falando isso assim com crítica à cirurgia plástica, não. Eu acho que tem certas coisas que incomoda, vai lá, faz, não tem problema com isso, não. O meu problema é quando a cirurgia plástica vira um vício e uma tentativa de se agarrar à juventude Uhum. de uma forma extrema que a pessoa acaba virando uma monstruosidade. E é uma monstruosidade porque não só porque a cirurgia é mal feita, porque pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas depois de 10 ou 15, não Sim, tem mais aonde puxar, e não tem, a pessoa vai ficando deformada. E eu penso muito nisso, eu penso assim, poxa vida, o que vai precisar, né? Que espelho que vai precisar de ser entregue para a pessoa perceber que o que ela está fazendo é uma agressão ao isso. processo natural dela, né? Uhum. Ela está fazendo aquele processo virar uma monstruosidade mesmo, né? Ao resistir, vira uma coisa monstruosa. Então, quando eu vejo essas mulheres, eu vejo uma mulher igual a Adélia Prado, por exemplo, essas mulheres que são maduras com sabedoria e com graciosidade, nossa, eu acho uma dádiva poder conviver com elas. Ah, Muito grande. sem dúvida, com certeza. Eu também tenho as minhas amiguinhas mais velhas que é isso, né? A gente está sempre ali no Poor Senex, né? Uhum, uhum. Dé, você falou disso, eu lembrei que eu assisti um filme fantástico. A gente já está chegando aqui no final da nossa É. conversa, infelizmente. Pois me fala, depois eu quero te fazer uma perguntinha rápida. Ah, Mas, com Emma Thompson, que é uhum, o Boa Sorte, Léo Grande.
Você assistiu? Não, acho que não. Você viu o Não, quê? Good Luck Leo Grande? é uma coisa incrível, não sei como é o título em inglês. É, Eu vou procurar. assista, não vou comentar, não, assim, rapidamente só, né? É uma professora aposentada, viúva, que nunca teve um orgasmo na vida e decide contratar um garoto de programa. Então, aquilo mexe com tantos estereótipos, e ela não tem nenhuma. Eu me lembrei por causa disso, porque ela aparece nua no filme, né? Ela é outra que é fantástica também. Eu achei assim aquilo assim um grande serviço a gente, né? A nós mulheres. Diga, Legal. querida, o que você quer Eu perguntar? queria te perguntar que você havia comentado que vocês fazem algum trabalho com uma casa, o quê? Como é que chama? Casa, Na Casa das Palmeiras, Casa das Palmeiras. Me conta um pouquinho a sobre a Casa das JB faz tem uma parceria, né, assim, para ajudar a Casa das Palmeiras de Diniz da Silveira, né? É a Casa da Nisa da Silveira, tá? Isso. Então, esse projeto do envelhecimento criativo feminino, a gente quer dedicar aos 120 anos de Nise, e depois de cada entrevista, a gente vai colocar um cartazinho ali com as informações para as pessoas que desejarem fazer algum tipo de doação. Ai, que lindo, que bom, legal. Você tinha comentado de ter essa parceria e eu não sabia o que que era. Então, a Casa das Palmeiras é a casa, é o projeto dela. Pois Hum. é, fala de envelhecimento lindo, maravilhoso. É, A gente, graças a Deus, tem muitos sim. modelos de mulheres lindas que abraçaram, né, e que abraçam esse envelhecer. A gente, né, teria assim ainda mais umas 5 conversas para fazer, né? Tá achando que a gente vai ter que marcar uma visitinha Eu tô achando também. de corpo e alma, com uma taça de vinho na mão. Oh, Ai, querida. que delícia, Então, delícia, Nina. eu te agradeço, né, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua generosidade de Eu que compartilhar agradeço. toda essa sua sabedoria aqui com a gente, experiência. Imagina. Eu que agradeço. Sempre tão bom Obrigada, conversar, querida. ver esse sorriso lindo. Ah, um beijo enorme. Beijo Obrigada. para você também, querida. Tchau, tchau.